sou Raíssa, estou de volta depois de um longo e tenebroso inverno, como diria um professor meu, da época de escola ainda. Voltando então com esse tema, eu estava até em dúvida de qual botar o tema, se era sem graça ou vergonha, mas acho que eu vou ficar na vergonha mesmo, né, para falar sobre o futebol, porque eu confesso que eu não tenho mais nem vontade de assistir. Já escrevi até um texto aí no blog a respeito disso. Faz muito tempo que eu já não acompanho com o mesmo afinco seleção brasileira. Eu acho que a última seleção que eu realmente acompanhei, assim, com muito gosto, com muito afinco, ela conquistou um título há 30 anos, né? Vai completar agora em julho, que foi aquela seleção do Tetra, que eu realmente me envolvi com as eliminatórias, né? Quase, o Brasil chegou ali naquela eliminatória a perder pela primeira vez uma partida, acho que perdeu 2 partidas naquelas eliminatórias, depois chegou o Romário, né, e aí a seleção mudou, e acompanhei aquela Copa também de uma forma especial, então ali aquele título realmente teve todo um gosto. Olha que eu não pude acompanhar a final, eu estava no avião voltando para o Brasil, e eu só pude ouvir um pedacinho pela Globo AM de Manaus. E quando foi para os pênaltis não podia mais a gente acompanhar, porque já estava fazendo procedimento assim para pousar. E quando foi chegando realmente aqui em Natal, é uma imagem que eu não esqueço. Você vê de cima a cidade toda espocando fogos. E a gente então ficou sabendo que o Brasil tinha sido tetracampeão nos pênaltis naquela Copa, naquele momento, né, de olhar para o céu, e foi uma festa muito grande. Eu adolescente ainda, lembro até que foi uma dificuldade do pessoal da tripulação para conseguir colocar todo mundo sentado para pousar, com cinto de segurança e tudo, tamanha euforia. Uma geração que nunca tinha visto o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, viu ali, e eu confesso que nem aquele título 2002 eu já achei muito do sem graça para acompanhar, né, um futebol muito, muito chinfrim. E olha que ainda era alguma coisa, mas depois é que só foi piorando mesmo, né? Aquela Copa de 2010 foi um horror. Não vou mais nem falar de 2014, que não tem mais nem graça falar daquilo, das últimas então. E ontem eu ainda vejo porque o celular ainda me notifica, né? Então, ontem o celular notificou que ia ter Uruguai e Brasil. Digo, faz muita diferença na minha vida ver esse jogo. Não vi. Quando abro o celular hoje de manhã, vejo então que foi um belo de um 0-0. Foi um belo de um 0-0. E nas penalidades, então, foi 4-2 para o Uruguai. Você vê que situação. A que ponto? Quem viu aquela seleção, como eu estou dizendo aqui, de 1994, e olha que eu estou falando de uma seleção que quem já tinha visto, e eu vi muito pouco, porque era criança, a de 82, a de 86, mas quem viu a de 70, quem viu aquelas outras lá de Pelé, de 58, de 62, né? Não, já dizia que a de 94 não era isso tudo, mas quem viu, eu estou falando de quem viu a de 94, ter que ver um Brasil eliminado de uma Copa América, minha gente, nas quartas de final. O Brasil tornou-se um futebol tão medíocre, de uma geração de atletas que o mundo, isso aí eu já venho falando há muito tempo, o mundo aprendeu a jogar futebol. Então não tem mais aquela história de o Brasil você faz 3, 4 seleções. Faz tempo que eu digo isso, mas parece que a ficha não caiu, né? A gente não tem mais, a gente tem bons atletas, no máximo. E pior, nós estamos extremamente atrasados no nível de trabalho de treinadores. Eu bato nessa tecla há muito tempo. Por quê? Primeiro, porque aqui se quer resultado para ontem. Então, um treinador, uso até aqui a questão de América, de ABC, mas do América. Eu vou falar do América porque é o que eu acompanho mesmo há muito tempo. 4, 5 jogos, o povo já quer que manda embora e traga outro. Não existe trabalho dessa forma, né? Não existe. E pior, continuamos insistindo com os profissionais daqui, que são até esforçados, mas estão numa escola muito antiga de jogo,
né? Não tem a visão do que é realmente para fazer, acostumados com o nível de futebol daqui, que é um nível baixíssimo, com os campos daqui que fazem o nível do futebol ser muito baixo, nivela todo mundo. Isso começou a aparecer mais fortemente quando a gente teve aí essas arenas de Copa do Mundo, que ou você joga ou joga, não dá mais para dizer, não, porque o gramado é ruim, porque choveu, porque... Não dá mais. Ou você joga dentro de uma arena. Não tem mais aquela coisa de... Oi, Janaína. Não, exatamente, tá dizendo também, mas chega esse campeonato estadual, o Charco, a América jogou Potiguar, isso aí eu já nem falo mais, né? Esses gramados, pronto, tudo é de gazão. Eu fui uma única vez ao vivo acompanhar lá com a TV Mecão e eu fiquei horrorizada, eu já achava horrível na TV, ao vivo achei pior ainda, né? Então, eu falo muito a respeito disso, que não precisa o estádio ter ar-condicionado, essas coisas, deveria ter, mas não precisa. Mas ele tem que ter o mínimo de segurança para a torcida, óbvio. O mínimo de conforto ali, um local que dê para você ficar e assistir o jogo sem receber uma bolada, né? Sem cair um teto na sua cabeça, sem nada desabar. E o gramado tem que ter o mínimo de condições de jogo. Mas a CBF e as outras entidades, as afiliadas dela, essas porcarias todas, estão mais preocupadas com outras coisas, menos com o que se vê de espetáculo, que inclusive um gramado ruim acaba com um atleta desse aí para o resto da vida. Às vezes até para outras profissões, não só para o futebol. Encerra a carreira e encerra também a vida útil daquele trabalhador para sempre, né? Então, aí quando a gente começou a ter arena, a gente começou a entender o que é um estádio de futebol, que nem isso a gente sabia. Então a gente estava atrasado em tudo e agora segue atrasado em nível de trabalho, de técnico. Precisa trazer gente de fora, de centros maiores. Precisa levar os profissionais daqui para fora. Precisa ter esse intercâmbio, a gente precisa evoluir, precisa parar de achar que treinador atrapalha, que treinador só entrega camisa, né? Que quem sabe mesmo futebol não atrapalha, né? Esses conceitos atrasados que são lá das décadas de 50, 60, que talvez funcionassem lá, não funcionam. Isso 50, 60 do século passado, né? Que já a gente chega nessas décadas por aqui também. Não funcionam mais no futebol de hoje. Gente, estamos no ano 2024, ou seja, o ano 24 do século 21. E a gente continua pensando futebol como se a gente estivesse lá nos anos 60, 70, 80, 90. Não existe mais. É por isso essa pasmaceira que está aí, ABC e América. Por isso essa pasmaceira ridícula dessa seleção brasileira. Né? Os atletas que mais estão preocupados com marketing do que mesmo suar, entrar em campo, correr. Aqui se tem um conceito muito errado de futebol coletivo, de esporte coletivo. O Brasil tem sofrido isso em todos os esportes. O que se destaca um pouquinho mais, porque entendeu lá atrás que a coisa estava sendo feita errada e tinha que ir atrás do que era melhor para fazer melhor, foi o vôlei. Mesmo assim, está sofrendo aí no masculino também por ter deitado nos louros das vitórias, né? Que você não pode se deitar nos louros das vitórias. Então, assim, o que me surpreende é a mediocridade que a gente chegou até no futebol da América do Sul. Você não imagina nunca numa história de seleção brasileira masculina de futebol o Brasil eliminado num 0-0 nas quartas de final. Mas aconteceu isso ontem. E eu tô vendo aqui, eu não vi o jogo, nem vi momentos, nem quero ver. Mas estou vendo aqui nas estatísticas que o Uruguai ainda teve um jogador expulso. Isso não foi suficiente para que o Brasil conseguisse pelo menos fazer um gol. Mesmo que tomasse um, né? Mas não, foi um 0-0, assim, ridículo, né? Então, hoje a gente vive a situação aí do Brasil masculino, né? Não vai nem para a Olimpíada, né? O futebol masculino ficou de fora. Temos o feminino está enxergando o que precisa fazer, mas também metendo pés pelas mãos no meio do caminho, porque a gente tinha uma seleção de craques e tudo. Hoje a gente tem todo mundo ali no nível que precisa trabalhar e precisa de trabalho técnico para isso também, mas se não abrir o olho também vai perder o bonde da história. Já perdeu. O Brasil participava de finais, hoje já tem dificuldade até de passar de fase de grupo no feminino.
Vamos ver se o trabalho aí de Arthur Elias, com muitas atletas que jogam fora, que trazem essa mentalidade de fora para cá, e também isso termina crescendo o próprio trabalho do técnico, se isso vai resolver, né? Mas é uma situação assim. Do América aqui, sei que hoje tem jogo às 18 horas lá na Arena das Dunas com Santa Cruz. E a gente fica pensando, será que vai ser uma pelada como foi América e Potiguar? Eu não me animo mais, não vou negar. Eu vi até passando assim, que eu não tenho mais esse tempo todo. Não é nem que não tenha tempo, porque tempo falta para todo mundo. É não ter paciência mesmo de ver mais as redes sociais para isso. Mas de vez em quando abre e aparece. Afinal de contas, o algoritmo sabe que eu gosto do América, gosto de futebol e gosto de ver as discussões. Então aparece lá no Twitter para mim, que prestava quando era Twitter, agora é X, né? Então já deixou de ser o que era. Aparece as discussões, o pessoal reclamando que numa época dessa já tinha ido o povo lá no CT para reclamar. Olha, eu nunca achei que a torcida tenha que fazer isso. Agora que realmente a torcida do América deixou de ser meio combativa quando começou a SAF, deixou, né? A gente não vê mesmo mais o mesmo nível de reclamação. A gente só vê as mesmas pessoas reclamando, né? O pessoal que reclamava antes, quando não era a SAF, quando eram os tais dos abnegados, né? Reclamavam, e hoje parece que está tudo muito bom, tudo muito bem, com o América atrasando a contratação de reforços que são óbvios, que são necessários em algumas posições há muito tempo. A ponto de hoje o trabalho de Marquinhos Santos, pelo que eu tenho visto dos resultados, que eu não estou mais conseguindo acompanhar todos os jogos, também não me esforço nesse sentido, parece estagnado, né? Estagnou. Chegou num ponto que não tem mais muito o que evoluir, porque não tem como entrosar o pessoal que chegou tudo quebrado ou muito atrasado. E os outros também, sabe que não vão ter ali muita coisa a evoluir. Então fica uma situação difícil. E olha, eu não estou aqui dizendo que tem que demitir treinador, não. Isso aí eu aplaudo. A SAF, até encontrei Renan num evento na semana passada e estava dizendo, ele dizendo, volto pro campo. Eu digo, não tenho mais paciência, porque eu não suporto cigarro. E à medida que a idade vai passando, a saúde vai piorando, aí é que a gente não aguenta mesmo. E a Arena das Dunas sabe que deve combater o cigarro nas suas dependências, mas não combate, então fica o pessoal lá do cigarro à vontade e eu fico assistindo em casa melhor. E aí ele disse, pelo menos uma coisa a SAF está fazendo, que você vivia reclamando, né, que é mantendo o treinador. Pois é, vai do início ao fim da temporada o mesmo técnico, é certíssimo isso. Até porque a gente consegue enxergar realmente o trabalho. Tem trabalho, está funcionando, onde é que precisa de reforços ou não, mas normalmente no América se mandava todo mundo embora, você não sabe nem o que é que está funcionando ou não para poder contratar. Mas essa situação aí da SAF hoje, de o América precisar de reforços e não trazer, e de manter jogadores que não têm condição, era uma coisa que eu já sabia que ia acontecer. Porque agora o objetivo, minha gente, não é mais esportividade. Não sei se nem se foi em algum dia com os outros, não é isso que eu estou dizendo, não. Né? Mas, de todo jeito, quando você tem gente que torce pelo clube dirigindo, o peso é grande do povo reclamando, né? Mas para um povo que está procurando lucro, vai lá se incomodar com 1 ou 2, 3 torcedores reclamando, porque aquela massa que reclamava antes não reclama mais. Né? Então, a gente tem que rezar que dê certo do América se classificar aí, num milagre passando, que as apostas não contaminem, que a gente não sabe se contamina ou não. O futebol brasileiro parece que já está todo contaminado. E ver, realmente, torcer para que dê certo dessa Série D, para a gente pelo menos se empolgar com alguma coisa, porque a Série C também é outra desgraça. Né? Para quem já viu a América disputar A, B e competição internacional, ter que se contentar hoje em ver Série D e essa pasmaceira que é esse torneio estadual é triste. Mas é isso, né? Então, vamos vivendo de vergonha em vergonha, esperar que o América não faça uma vergonha maior hoje, que vai jogar num gramado muito bom dentro de casa com sua torcida, que consiga vencer o Santa Cruz para melhorar aí esse clima que tá horrível pro futebol todo masculino, né? Bom, já tem um novo podcast, vou falar de umas coisas que estão de volta aí, outras que não foram, e até lá.